Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos ficar em pé. Eu convido que você abra a sua Bíblia Sagrada no Salmo 24 e vamos ler o verso 3 e o verso 4. Salmo 24, o verso 3 e o verso 4 até o verso 5. Encontraram? A partir do verso 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira e nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Pode se assentar, irmãos. Agradeço pela vida de vocês que estão aqui presentes, também pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento e também que vão nos acompanhar após esse culto. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês o Salmo 24. Em uma outra ocasião eu aqui conversei com vocês sobre o Salmo 23 e hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre o Salmo 24, com uma pergunta, quem é o Rei da Glória, né? Quem é que realmente esse Rei do qual o Salmo 24 ele fala? E eu preciso novamente aqui fazer quase a mesma introdução do Salmo 23. Como nós já sabemos, o Salmo 22, 23 e 24, eles são salmos, eles são irmãos, né? É uma trilogia. Eles são salmos messiânicos que falam tanto da vida de Davi naquele momento, mas ao mesmo tempo eles apontam para a pessoa de Cristo Jesus. Então cada um deles fala sobre um aspecto, né? Um aspecto da pessoa e da obra de Jesus. O Salmo 22 ele apresenta Jesus como o bom pastor que morre pelas suas ovelhas. A gente vê isso em João capítulo 10, versículo 11. O Salmo 23, ele apresenta Jesus como o grande pastor que cuida das suas ovelhas, agora no presente. Hebreus 13, 20 e 21. E o Salmo 24 vai apresentar Jesus como o grande pastor e que vem buscar essas ovelhas. Então, em resumo, Salmo 22, Jesus morre por nós. Salmo 23, Jesus cuida de nós. E Salmo 24, Jesus virá por nós, ou seja, virá nos buscar. Então hoje vamos falar sobre esse Salmo 24, né? A tradição judaica, ela diz que Davi escreveu esse salmo em comemoração ao retorno da Arca da Aliança a Jerusalém, tá? Israel ele teve muitos embates de guerra. Em um desses embates de guerra contra os filisteus, a Arca da Aliança ela foi roubada, ela foi levada. E essa Arca da Aliança, ela ficou pelo menos uns 20 anos na mão dos filisteus, e depois ela foi resgatada, mas ela não volta para Jerusalém, e ela fica na casa de um homem chamado Abinadab, tá? Um homem chamado Abinadab. Então, após a morte de Saul, quando Davi assume o reinado de Israel, um dos primeiros objetivos, um dos primeiros propósitos do reinado de Davi, ele falou assim: eu não posso governar o povo, eu não posso conduzir a minha vida, eu não posso conduzir esta nação sem que Deus esteja presente no meio do povo. E, ou seja, trazer a Arca da Aliança para dentro da cidade, ou levar a Arca da Aliança para dentro da casa de alguém, era a mesma coisa que levar o próprio Deus para dentro da cidade. Então Davi falou assim: eu preciso que Deus esteja conosco
nesse governo. Então, a tradição judaica vai dizer que Davi, ele escreve esse salmo em comemoração da Arca da Aliança para Jerusalém. A gente encontra essa informação no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, até o capítulo 15, e o segundo livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 23. Como eu falei para vocês, a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo, tá? Então, figuradamente, trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ou levar a Arca da Aliança para dentro da casa de alguém, era como se levar o próprio Deus. Então, o que Davi faz nesse contexto, né? Se a gente ler o texto aqui do segundo livro de Samuel, capítulo 6, o texto vai nos dizer que Davi, ele reuniu 30 mil soldados, e ele foi para um lugar chamado Baala de Judá, tá? Onde morava um homem chamado Abinadab, né? Onde morava um homem chamado Abinadab. Então ele pega a Arca da Aliança, eles colocam em um carro de boi, e quando eles pegaram a Arca da Aliança, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 5, vai dizer que eles louvaram a Deus com todo tipo de instrumento, né? Eles fizeram logo um culto naquele momento ali. A Arca da Aliança já estava com ele, ou seja, simbolizando aqui o próprio Deus já estava com eles. Eles colocaram essa Arca da Aliança num carro de boi, né? Juntamente com eles tinha um rapaz chamado Uzá, e ali eles fizeram logo um culto. Eles louvaram a Deus com todo tipo de instrumento. Mas de Baala de Judá para Jerusalém, nesse perímetro aqui, né? Nessa trajetória aqui, os bois eles tropeçaram e a Arca da Aliança ia cair. É importante te observar que a Arca da Aliança, ela não poderia ser tocada por qualquer pessoa. Ela não poderia também ser tocada nela mesma. Ela tinha uma espécie de uma vara no lado, a qual as pessoas que eram escolhidas, somente eles poderiam carregar aquela arca. Geralmente eram os sacerdotes, que eram separados para aquela finalidade. Só que, nesse contexto, os bois eles tropeçaram, e esse rapaz chamado Uzá, ele foi pegar na Arca da Aliança. Entendeu? Ele foi segurar a Arca da Aliança. Quando ele segura a Arca da Aliança, automaticamente ele morre. Ele morreu. E o texto vai nos dizer que Davi, ele ficou irado, ele ficou, ao mesmo tempo que ele fica com medo, mas ao mesmo tempo ele fica com ira. E aí ele se pergunta assim, por que aconteceu isso? Né? Por que aconteceu essa fatalidade? Por que Deus matou esse rapaz? E aí ele vai descobrir que a forma como a Arca da Aliança estava sendo conduzida, e quem pegou a Arca da Aliança não era digno de pegar a Arca da Aliança. E Deus queria que a arca fosse levada de uma forma assim mesmo digna. Então o que acontece? O texto vai nos dizer que diante desse momento, a Arca da Aliança ela ficou durante 3 meses, né? Durante 3 meses na casa de Obed em Edom. Então Davi assume o reinado, pega os 30 mil soldados, vai em Baala de Judá, entra na casa de Abinadab, pega a Arca da Aliança, coloca em cima dos bois, nesse perímetro, eles louvam o Senhor, só que aí Uzá morre, né? Porque Deus não se agradou da forma como estava sendo conduzida a Arca da Aliança. E aí Davi, o que Davi faz? Bom, então eu vou ter que voltar para Jerusalém para verificar no texto sagrado de como que a Arca da Aliança era conduzida antes de mim, ou seja, como era conduzida. E aí ele deixa a Arca da Aliança por 3 meses na casa de Obed em Edom. E o texto vai nos dizer, irmãos, que durante todos esses meses que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed em Edom, o texto vai nos dizer que ele foi abençoado em tudo. Ele foi abençoado em tudo. Por quê? Porque Deus estava presente na casa dele.
Então, quando Deus está na nossa vida, na nossa casa, nós não vamos ter dúvida de que nós não vamos ser abençoados. Eu não estou dizendo aqui que nós não teremos lutas, que nós não teremos batalhas, que nós não vamos ter sofrimento, que não vamos ter percas. Mas o que o Salmo 23 lá, que nós falamos que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará, Ele não falta. É Ele que está falando isso. Então, quando Deus se faz presente na nossa vida, nós somos abençoados em tudo. Então, a arca ficou durante esses 3 meses na casa de Obed-edom, ele foi abençoado em tudo. E durante esses 3 meses que ficou lá, Davi, ele volta para Jerusalém. Sabe o que Davi vai fazer? Ele reúne os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele reúne todos os músicos, ele reúne toda a sua liderança, ele fala assim: olha, nós vamos ter que agora, nós vamos ter que nos consagrar, nós vamos ter que nos santificar, nós vamos ter que se arrepender dos nossos pecados, nós vamos ter que voltar-se para Deus, e quando nós estivermos preparados, nós vamos voltar em Obed, na casa de Obed-edom, e nós vamos trazer a Arca da Aliança para Jerusalém novamente. Sabe, aqui a gente aprende algumas coisas. Primeira coisa que a gente aprende é com esse ponto aqui, da Arca da Aliança ficar na casa de Obed-edom. Quando Deus está presente na nossa vida, nós somos abençoados. Em segundo lugar, Deus, ele não aceita o nosso culto de qualquer forma. Ele não aceita o nosso culto de qualquer forma. Nós precisamos fazer como Davi fez. Nós precisamos nos consagrar. Nós temos um grande evento pela frente, que é a nossa festa da colheita, chamada Festa Popular Promessista. Nós temos um grande evento pela frente. Então, todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse evento, irmãos, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos ter uma vida digna porque aí vem a pergunta aqui, ó. Aí vem a pergunta aqui, ó. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? A pergunta é: quem poderá entrar na presença de Deus e permanecer na presença dele? Quem poderá apresentar um louvor, um culto a Deus? Deus, ele não se agradou de como a arca estava sendo trazida aí, por isso que eles precisaram se consagrar. Depois que eles se consagraram, se santificaram, Davi volta com todo esse povo, com os sacerdotes, com os levitas, com os seus líderes, e o texto vai dizer que a cada 6 passos, eram sacrificados um boi e um animal gordo. Imagine, é muito animal, né? É muito animal, ó. A cada 6 passos era sacrificado um boi e um animal gordo. E assim Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém. O texto não acaba por aqui. Outra pergunta que nos cabe aqui é como, porque o Salmo 24 na verdade é um louvor. E esse louvor aqui, ele era sempre cantado. E a pergunta é, pastor, como ele era cantado esse salmo? Olha só, o verso 1 e o 2, né, um coral cantava o verso 1 e o verso 2. Um grupo de pessoas cantava o verso 1 e o verso 2. E uma pessoa respondia com o verso 3. Uma pessoa respondia com o verso 3. E depois, uma outra pessoa respondia com o verso 4. E em seguida o coral cantava o verso 5 e o verso 6. E à medida que as pessoas iam atravessando o portão de Jerusalém com a Arca da Aliança, o coral normalmente cantava o verso 8 e o verso 9. E uma nova pessoa e uma voz respondia. Uma voz perguntava assim, ó: quem é o Rei da Glória? E aí todos respondiam assim, ó: quem é o Rei da Glória? E todos os outros respondiam assim: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Sabe, quando eu estudei esse salmo, eu fiquei imaginando isso aqui.
Eu fiquei imaginando esse coral aqui, as pessoas, um coral cantando o verso 1 e o verso 2, e depois a outra pessoa respondia o verso 3, depois outra pessoa respondia o verso 4, e aí o verso 5, né? O verso 5, o coral, e aí a pessoa perguntava, né, cadê o verso aqui? O verso 8 e o 9, né? O verso 8 e o 9, uma pessoa perguntava, né, quem é o Rei da Glória? E aí todo o resto do povo respondia, né, que o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, entendeu? Ou seja, Ele é digno, Ele é o Senhor. Por quê? Aí a gente vai agora para as verdades que nós aprendemos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, por que Deus é o Rei da Glória? O porquê que Jesus é o Rei da Glória? Aí o verso 1 vai dizer, ó, ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele habitam, né? Então, olha só, o verso 1 e 2 declaram que Deus é o Criador e sustentador do universo. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, afirma que o próprio Cristo é o Criador que fez tudo, no céu e na terra, e as coisas que podemos ver, e as coisas que não podemos ver. É por isso que Ele é o Rei da Glória, tá? Porque Ele é o Criador e sustentador do mundo. Ou seja, isso aprendemos que a terra pertence a Deus, e que todas as pessoas que habitam na terra pertencem a Ele, né? Ou seja, tudo que temos, tudo que somos, isso somos por causa de Deus. Qualquer coisa que possamos oferecer a Ele é algo que já recebemos dEle. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou dando aqui algo para Deus. Você não está dando nada para Deus. Tudo que temos, tudo que somos, é Deus que já nos deu. O Salmo 50 vai dizer assim, olha, o Salmo 50, as pessoas estavam sacrificando animais, falando assim, aí Deus falou assim, se eu quisesse comer algum animal do campo, eu comeria, porque todos os animais são minhas. Aí ele vai dizer assim, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, pago os votos de vocês. E aí às vezes nós batemos no nosso peito assim, eu consegui, isso aqui é meu. Não é seu. Nós somos mordomos, somos administradores do Supremo Rei. Ele colocou nas nossas mãos porque Ele sabe que nós vamos ter como administrar. Mas a questão é o seguinte também, né? Se quando eu precisar para você ajudar na minha obra, quando eu precisar para você investir no meu reino, eu quero que você devolva, eu quero que você invista, porque eu já te dei, agora você tem que investir. Se respiramos, se andamos, se vestimos, se calçamos, se temos um veículo, é porque Deus nos permitiu, porque Deus nos deu condições para ter isso. Se nós ganhamos nosso salário, se nossos animais se multiplicam, é porque Ele é o Senhor que faz isso. É por isso que Ele é considerado como o Rei da Glória, porque tudo é dEle. Ele criou e tudo é dEle. Então, tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ele. Qualquer coisa que possamos oferecer a Ele é algo que antes já recebemos dEle. Então, quem é o Rei da Glória? Jesus Cristo, o Criador e o sustentador do mundo. Ele é digno. Ele é digno. Em segundo lugar, irmãos, por que Ele é o Rei da Glória? Né? Aí vem a pergunta aqui, ó. Se Ele é o Rei da Glória, se Ele é o sustentador e o Criador de todas as coisas, aí vem a pergunta aqui, no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Se Ele é o Rei, se Ele é o dono de todas as coisas, se Ele é santo, se Ele é poderoso,
se Ele não aceita a nossa adoração de qualquer forma, e aí vem a pergunta: quem subirá no monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Sabe, eu confesso para vocês uma coisa importante aqui, que toda vez que eu subo aqui, eu subo com muita humildade no coração, diante de Deus. Eu estou ali na cadeira, mas aqui no pensamento eu estou pedindo perdão para Deus. Porque nós não somos dignos disso aqui. Não somos dignos de pregar a palavra, não somos dignos de cantar um louvor a Deus. Não somos dignos. Porque nós erramos no dia a dia. Nós pecamos, nosso coração é maldoso. Aí vem a pergunta: se Deus é o Senhor de todas as coisas, então quem é digno de permanecer na sua presença? Quem é digno de subir na sua presença e permanecer no seu santo lugar? Aí ele vai dizer, ele vai dizer aqui, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida, o quê? A mentira, e nem jura com engano. Por que isso? Porque Davi não era um homem de mãos limpas. Ele tinha sangue inocente nas suas mãos. Davi não era um homem de coração puro. Ele tinha os seus pecados dentro do seu coração, né? Ou seja, outro ponto aqui, né? E que não jurem também enganosamente. Então, ou seja, como eu falei para vocês aqui, em primeiro lugar, né, a gente aprende que Deus, Jesus, Ele é o Rei da Glória. E isso a gente lembra no livro de Apocalipse. Apocalipse vai dizer que, no capítulo 1, ele vai ter uma pergunta, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? Aí é a pergunta que é feita, o anjo faz a João, e aí João ouve um silêncio no céu. Na verdade, o capítulo 5, né? Capítulo 5 de Apocalipse, vai dizer que quem é digno de governar e de atuar no mundo, frente a todas as coisas, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Então, olha só, se Jesus é o grande Rei e reinará para todo sempre, aí vem a pergunta: quem é digno de se assentar ou permanecer em Sião? Aí o verso que eu falei para vocês, né? Só quem é digno, os que é limpos de mãos, que se refere àquelas pessoas que têm uma conduta e uma vida íntegra, ou seja, que é uma vida sem sangue inocente. Sabe, o que seria aqui um sangue inocente, pastor? É você não conseguir aquilo que você tem, ou matar alguém para conseguir algo. É você trabalhar justamente. É você olhar para aquilo que você tem e você dizer assim: não, eu sei, aquilo que eu tenho, isso aqui é justo. Eu não matei ninguém para conseguir isso aqui. Eu não derrubei ninguém para conseguir isso aqui. É você deitar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro, consciente daquilo que você tem, é porque você trabalhou e Deus ajudou você a conseguir. Você ser consciente daquilo. Outro ponto aqui é coração puro. Se refere à motivação. É claro que no Antigo Testamento as pessoas entendiam que a parte pensante, né, nossa, era o coração. Mas quando se refere ao coração aqui, está falando da mente, as motivações. Quais são as motivações que nós temos no dia a dia? Não vem me dizer que você às vezes não pensa a maldade que você pensa. Eu penso. Sabe, tem momentos da nossa vida que a gente está tão perturbado, está tão agoniado, que se alguém vir perturbar a gente passa muito de coisa na nossa mente, sim. Passa às vezes pensamento maldoso na nossa mente, motivações erradas, passam na nossa mente, irmãos. Sabe, aquela expressão assim: hoje eu amanheci de lua, né? Ou virado para a lua, ou virado para o sol, né? Hoje eu estou naqueles dias. Sabe, é naqueles dias que vem as maiores pancadas na nossa vida.
aí o nosso coração, a nossa mente ela é maldosa. A gente pensa às vezes em passar, né, para frente, né? A gente pensa, irmão, a gente pensa as coisas. É a motivação, é o caráter. O que não entrega a sua vida a mentira, nem jura enganosamente, ou seja, aquela pessoa que não vive de falsidade. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. Eu brinquei com isso aqui lá em Iape, no Irateua. Eu cheguei antes de eu ir para o interior, eu fui numa casa de uma pessoa, na hora do almoço. Eu tinha que chegar, justamente cheguei na hora do almoço, né? Não poderia ser outra hora, né, pastor? Eu tinha que entregar o material, eu cheguei assim, encostei a moto, pã, e entrei. Quando eu entrei, só vi as panelas caindo. Entendeu? Só vi as panelas caindo, só vi o pessoal saindo da mesa rápido e as panelas caindo. E eu, quando meti o pé na porta, aí eu me deparei com crime, né? Aí eu já não entrei mais. Eu já recuei, entendeu? E não falei nada. Mas o que eu quero dizer, uma coisa importante aqui, irmãos, é que às vezes, ou por vezes, nós temos mais medo do pastor do que do próprio Deus. Não adianta a gente esconder do pastor, não adianta esconder do presbítero, da diaconisa, ou do líder da igreja, porque se o Rei da Glória está vendo, Ele está vendo. Ele está no trono dele, Ele sabe. Ele sabe desde o nosso coração, Ele sabe das nossas motivações. Então não adianta. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então muitas vezes a gente vive de falsidade, a gente diz que a gente é uma coisa, mas por importante é outra coisa. A gente diz que a gente não come isso, mas depois por importante come. A gente diz que não bebe isso, mas depois por importante está bebendo. A gente diz que a gente não compactua com isso, mas lá fora está compactuando, vive de falsidade. É por isso que vem a pergunta: quem é digno? Quem é digno de subir ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? A gente continua aqui aplicando para a nossa vida que a vida cristã, irmãos, ela é uma contínua adoração a Deus. Deus estava presente em Jerusalém através da arca, né? Os levitas que carregavam a arca deveriam estar cerimonialmente puros, e o povo de Deus deveria manter-se puros para adorar a Deus. É aqui que vem um ponto. Porque às vezes a gente sobe no púlpito, a gente não está com a nossa vida bem diante de Deus, a gente vem cantar, a vida a gente não está bem com Deus. A pergunta é, eu cantei, mas a pergunta é, Deus aceitou isso aqui? Deus aceitou minha adoração? Ah, eu trouxe meu dízimo e minha oferta. Qual foi a motivação de você trazer seu dízimo e sua oferta? Foi para adorar a Deus? Ou foi para aparecer? Qual foi a motivação? A grande questão é que às vezes Deus ele não está preocupado se você deu muito ou se deu pouco, né? Essa não é a questão. A questão é se você está dando isso pela motivação certa, pela motivação correta. O que motiva você a fazer isso? O que motiva você vir para a igreja? O que motiva você ir para a base missionária? O que motiva você a pregar o evangelho? O que motiva às vezes você estar cansado e você ir para os ensaios da igreja? O que motiva? Qual é a motivação sua? Aí Deus ele olha mais para dentro do nosso coração, da motivação nossa, do que para aquilo que a gente está aprendendo. Se nós temos a motivação certa, nós vamos apresentar o bom para o Senhor. E aí, eu quero falar um ponto interessante aqui, ó, que no retorno do rei, aqueles que não estiverem com as suas mãos limpas, o coração puro, eles, se não se arrependem dos seus pecados, eles não são dignos de se apresentar diante do trono de Deus. Não são dignos. Em terceiro lugar, para nós caminharmos aqui para a nossa
conclusão. O versículo 5, ele tem uma promessa para aqueles que são limpos de mãos, puros de coração, e que não entregam a sua vida à mentira e nem juram enganosamente. Qual é a promessa que Deus faz para essas pessoas aí? Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. É bênção, irmãos. É bênção nessa vida e bênção na vida futura. Não é só Deus sustentando a gente aqui, mas é também a garantia da vida eterna. E aí vem o versículo 6. Assim é a geração dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Aí vem o versículo 7. Aí deixa eu voltar aqui para a gente poder amarrar aqui o nosso texto aqui. Aí vem a parte do louvor. Quando a gente vem aqui, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Alguns comentaristas, eles são meio divergentes aqui em relação a essa expressão, porque uns dizem que as portas de Jerusalém não eram levantadas. Outros dizem que as portas de Jerusalém elas eram abertas como se fossem duas folhas. Mas não sei se vocês já observaram esses filmes antigos, né? A maioria das cidades fortificadas, as portas realmente elas eram levantadas. Mas aqui tanto faz se ela era levantada ou se ela era aberta como duas folhas. A questão é que esse contexto aqui, nesse momento aqui, Davi está diante do povo, a Arca da Aliança mais atrás com os levitas, entendeu? Com os sacerdotes, e atrás tem um exército e o povo, e agora estão diante do portão de Jerusalém. E aí tem esse comando aqui, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E aí vem a pergunta aqui: quem é o Rei da Glória? Sabe, isso aqui é uma convocação. Isso aqui a gente chama todo mundo que está dentro da cidade, chama todo mundo que está aqui, ou seja, estamos convocados para receber o Rei da Glória, para receber Deus. Chegou o dia de Deus voltar para a cidade. E aí a pergunta é aqui, ó: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Martinho Lutero ele diz que, sugeriu que essa expressão seria escancarai, ó portais, ou seja, dai boas-vindas ao Senhor de todo o coração. Sabe, aquilo que o irmão Nari falou na lição aqui, é Deus convidando o povo para adorá-lo, Deus convidando o povo para reverenciá-lo, Deus convidando o povo para conhecê-lo. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, é o Senhor Criador do céu e da terra. Ou seja, seria assim, ó: se curvai, se prostrai, adorai o Senhor. E a pergunta é, irmãos, Deus está ordenando que a cidade inteira receba o Senhor de braços abertos, Ele dê todas as honras e glória. E o Salmo termina dizendo: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte: é se nós como igreja, é se nós como servo do Senhor, se nós estamos dispostos aqui a não escancarar a porta da igreja, mas escancarar a porta do nosso coração e dizer: Senhor, Tu és bem-vindo, reina sobre a minha vida, entra na minha casa, entra na minha família e reina sobre mim. Essa é a pergunta. Se assente no trono que te pertence, porque o trono do nosso coração lhe pertence a Deus. Assim como Davi, como rei, ele foi reivindicar aquilo que era por direito de Israel,
Deus também um dia voltará e reivindicará aquilo que é por direito dele. E Deus nessa manhã aqui, em todos os dias, Ele reivindica um direito que é dele, que é o trono do nosso coração. E a pergunta que nós fazemos aqui: quem é que está sentado no trono do seu coração? Quem é? Quem é o seu rei? Será que nós somos dignos de entrar e permanecer na sua presença? Ou ainda tem algumas coisas que impedem a gente permanecer na sua presença? Aprendemos que Jesus é o Rei da Glória. Se Cristo é o seu Deus, o seu pastor, então deixe o seu grande pastor guiar e abençoar a sua vida. Assim como ele abençoou a casa de Obed-Edom. Quando ele retornar como supremo pastor, você estará pronto para se encontrar com ele? Se ainda não escancarou a porta do seu coração, para que entre o Rei da Glória, te convido hoje, nessa manhã, que deixe que Jesus Cristo reine dentro do seu coração. É Jesus Cristo, irmãos. É Jesus. Não é reinar dentro do templo, porque o verdadeiro templo, a verdadeira igreja, somos nós. Nós temos um só Senhor, nós temos uma só fé, nós temos um só Espírito, e nós temos um só batismo. E é isso que deve ser a unidade da igreja. Então não podemos ficar alarmados e tristes, muito menos desesperados, porque Deus está no seu trono, e tudo está debaixo do seu controle, e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé em nome de